Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida. Seja muito bem-vindo, vai sentando. Bom, hoje eu quero compartilhar 6 livros que fazem parte da minha jornada espiritual. E eu quero compartilhar esses meus favoritos aqui. Então, eu começo com o livro Limite Zero. Limite Zero do Dr. Joe Vitale e do Dr. Len, ele me apresentou o Ho Oponopono moderno. Então, esse livro, ele foi um divisor de águas, porque eu entendi muitas coisas dentro da sabedoria ancestral do Ho Oponopono. E o ponto central desse livro é que você não precisa consertar o outro, você precisa limpar em você a memória de dor que você carrega. Então, o insight que mudou muito para mim, que mudou tudo, foi que não importa o que está acontecendo fora, tudo que você vê é uma memória sendo reencenada. Ou seja, tudo que está acontecendo fora é uma memória sua que está sendo projetada. Então, é uma memória sua que está sendo manifestada, vamos dizer assim. E se é sua, você consegue limpar. Então, essa frase mudou a forma como eu lido com os meus conflitos, com as minhas dores emocionais e até com as situações financeiras. Porque eu comecei a entender que se algo me afeta, é porque existe uma memória dentro de mim, uma crença, uma ferida emocional dentro de mim que precisa ser libertada. Então, uma frase que eu anotei desse livro é que a responsabilidade é total, tudo está em você. Mas essa frase, ela não fala sobre culpa, tá? Ela fala sobre responsabilidade. Então, essa é a chave do poder, porque quando eu parei de culpar o outro, de achar desculpas para os meus problemas, eu comecei a assumir que o que estava vivo, comecei a assumir que o que estava acontecendo estava vivo dentro de mim. E quando eu comecei a olhar para isso, tudo mudou, meus relacionamentos, minha prosperidade, minha paz. Eu parei de tentar controlar e comecei a corrigir, e comecei a olhar para mim. Eu parei de usar os desafios, eu aprendi a usar eles como oportunidades de cura. Quando você entende que a vida não é ruim com você, ai, nossa, Deus está querendo... né, todo mundo é ruim comigo, o universo, nada funciona, ai, coitadinho de mim. Em vez de você ficar olhando, tadinho de mim, olha, tá, beleza, o que isso está tentando me mostrar? Essa é a grande sacada. O que a vida, o universo, Deus estão tentando me mostrar. E não é fora, é dentro. O que essa situação fora está tentando me mostrar dentro de mim que eu preciso curar, que eu preciso libertar. E isso é o Ho Oponopono. O outro livro que eu gosto muito e que me trouxe muita sacada foi o Peça e Será Atendido, da Esther Hicks. Então, é um livro que ele fala sobre vibrar aquilo que você quer antes. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que assim, eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, ou eu vou ter paz e tranquilidade, vou me sentir tranquila e segura quando eu tiver dinheiro. E fica esperando ter dinheiro para ter esse feeling, essa sensação. Só que ao contrário, você precisa sentir felicidade
para atrair a felicidade. Você precisa sentir tranquilo em relação ao dinheiro para atrair tranquilidade financeira. Então, esse livro, ele ajuda muito a mudar essa vibração. E ele traz 22 exercícios que te ensinam a se alinhar vibracionalmente. Todas as técnicas da lei da atração não é sobre escrever 55 vezes que traz o resultado. Você pode escrever 1 milhão de vezes. O resultado, ele não vem de escrever, ele vem de quando você escreve, quando você faz direitinho a técnica, você se põe naquele alinhamento vibracional. Você agradece como se já tivesse acontecido, você escreve como se tivesse acontecido, você realmente sente que aquilo já aconteceu. Isso é alinhamento vibracional. Então, os exercícios da lei da atração, todos que eu ensino, todos que você encontra lá no Diário de Manifestação, na minha comunidade, eles são exercícios para mudar o seu alinhamento vibracional. E esse livro, ele me ensinou demais. Então, um insight desse livro é que você não manifesta aquilo que você quer, manifesta aquilo que você vibra. E é difícil entrar isso na cabeça das pessoas. E antes eu achava que eu precisava fazer mais, pensar positivo, repetir 1000 afirmações. Mas não é isso. O segredo é você sintonizar na emoção que você quer sentir quando aquilo se realizar. Então, um exemplo. Eu quero dinheiro para me sentir tranquila financeiramente. Então, você tem que se sentir tranquila financeiramente hoje para manifestar dinheiro. Eu quero me sentir apaixonada. Então, você precisa se sentir apaixonada hoje pela sua vida, pelo que você tem, para você atrair paixão. É nesse sentido. E a frase do livro que eu anotei é isso aqui, ó. A chave para viver o que você deseja é encontrar um jeito de se sentir bem agora. E essa frase me fez parar de adiar a alegria, o descanso, a leveza. A abundância não chega quando está tudo resolvido. Ela chega quando você escolhe se sentir bem, mesmo no caos. E eu vou falar mais para vocês. A felicidade, ela não é uma consequência. A felicidade é uma escolha. A felicidade é uma escolha diária. Você escolhe ser feliz diariamente. Então, pensa sobre isso que eu falei. Então, uma forma é também você pensar, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu parei de perguntar o que está faltando e comecei a me perguntar como eu posso me alinhar hoje. Então, em vez de você se perguntar como eu posso ter mais dinheiro, talvez a pergunta seja como eu posso me alinhar ao dinheiro hoje? Acho que essa é a grande sacada. Como eu posso me alinhar à prosperidade hoje? Como eu posso me alinhar à pessoa que eu quero atrair para o meu relacionamento? E aí eu criei rituais de apreciação que elevam a minha energia sem esforço. E eu deixei de ver a lei da atração como uma fórmula mágica e passei a sentir a lei da atração como uma dança. Então, a frase de encerramento desse livro é: se você conseguir encontrar um jeito de se sentir bem agora, tudo que você deseja começará a se mover em sua direção. E o terceiro livro é O Poder do Agora. O Poder do Agora, ele fala sobre, óbvio, né? O poder do agora. Por que o agora? A maioria das pessoas está vivendo no passado e remoer o passado te leva à depressão. Ou outra grande maioria das pessoas está com a cabeça no futuro e se preocupar com o futuro
te leva à ansiedade. O que as pessoas não estão fazendo e deveriam é estar presentes no aqui e agora. Porque a vida só acontece num único lugar, o agora. O passado não existe mais, são memórias na sua mente. E o futuro ainda não aconteceu, só existe o agora. E então o poder do agora, ele fala sobre a presença. E eu vou te falar uma coisa. Hoje, com a internet, com tantas distrações que a gente tem, presença, tempo é o nosso maior tesouro. Então, para de gastar o seu tempo pensando na vida dos outros, se comparando com os outros, olhando o que está acontecendo nas notícias, perdendo tempo olhando, nada, bobagem na internet. E foca em você, em como eu posso mudar o meu mundo, como eu, responsável pela minha vida, posso mudar. Porque você só é responsável por uma coisa, você só consegue mudar uma coisa, você. Enquanto você está observando o mundo lá fora, você não está fazendo isso. E o insight para mim desse livro é que você não é os seus pensamentos, você é a consciência que os observa. E esse insight me libertou de tantas vozes mentais que me diziam: você não consegue, isso não vai dar certo, você não precisa fazer mais. Dr. Joe Dispenza fala muito sobre isso também. Você não é os seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. Quando eu comecei a observar, em vez de me identificar, nasceu em mim um espaço de paz. E uma frase que eu anotei desse livro é: nada jamais aconteceu no passado, tudo aconteceu no agora. E essa frase é um lembrete de que não existe lugar de cura no passado, nem na plenitude do futuro. Só existe um portal real, que é o agora. E ele está sempre disponível. E como isso me transformou pessoalmente? Me ajudou a sair da ansiedade, futuro, preocupação com o futuro, e da autocrítica, analisando o passado. Por que eu fiz daquele jeito? Que não sei o quê. Isso me ensinou que o silêncio não é um vazio, que o silêncio é presença. Fez com que eu deixasse de fugir para o que ainda falta e que começasse a me valorizar o que já é. Muitas pessoas estão fugindo delas mesmas, viajando ali horas e horas na internet. Cuidado. A frase de encerramento desse livro é que o agora é tudo que você tem. Faça do agora o foco principal da sua vida. O quarto livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E a Brené Brown, ela tem o Talking TED dela, que é muito legal. Aconselho que você assista. Você consegue ver no YouTube e é só você ir lá nas configurações e colocar a legenda em português. E tem também o documentário dela na Netflix também. E esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito, me ensinou a me aceitar sem máscaras. Esse livro é um mergulho corajoso na vulnerabilidade. Esse livro me ensinou que a minha verdadeira força está em ser eu mesma. Ser autêntica. E quanto mais autêntica eu sou, mais as pessoas se conectam comigo. E é interessante porque a cura nasce quando a gente tem coragem de ser quem a gente é. Porque a vergonha, ela vem do julgamento. Então, ser vulnerável não é fraqueza. Na verdade, é um ato de coragem. Por muito tempo eu achei que eu precisava ser forte, eu achava que eu precisava ser perfeita. Eu achava que eu precisava resolver tudo sozinha.
E eu precisava esconder o que eu sentia. E esse livro me ensinou que ser real é indefinidamente mais poderoso do que ser perfeita. E eu tenho aquela frase que eu gosto muito, né? Feito é melhor que perfeito. E quando você deixa de ser perfeita, quando você sai dessa armadilha da perfeição, você ganha velocidade. Você para de achar que você precisa fazer tudo perfeitamente. E a autenticidade é uma prática diária. E nós precisamos deixar de lado o que achamos que devemos ser e abraçar quem realmente somos. E é muito interessante porque às vezes eu encontro algumas pessoas aqui ao vivo, né? Conheço alguém aqui e a pessoa fala assim: Jô, que interessante, você é igual ao seu canal. E eu acho curioso, eu falo assim, sim, por quê? Porque muita gente é diferente, ou usa filtro, ou isso, aquilo. E você é você mesmo. Eu falo, eu sou eu mesmo. Então, e como esse livro me transformou, né? Ele me ajudou a me libertar da necessidade da aprovação externa. Gente, quantos de nós já estivemos ou estamos ainda vivendo sobre aprovação externa? E cada vez que eu comecei a compartilhar a minha verdade com mais leveza e com menos medo, mais as pessoas se conectaram a mim. Isso fortaleceu a minha autoestima, não baseada na perfeição, mas na minha própria aceitação. E o quinto livro é O Caminho do Artista, da Julia Cameron. E esse livro, ele fala sobre criatividade, mas ele fala sobre criar como canalizar. Criar é lembrar quem você é. Então, esse livro, ele traz uma proposta muito interessante, porque muitas vezes, né, a maioria de nós era uma criança criativa, livre, cheia de ideias, cheia de sonhos, e nós fomos ensinados em algum momento da nossa vida de que aqueles sonhos eram bobeira, né? Que não seriam alcançáveis. Para mim, isso aconteceu lá por volta dos meus 18, 19 anos, quando eu comecei a trabalhar. Muito provavelmente foi a idade que aconteceu com vocês também. Aonde caiu uma ficha que falou, tudo aquilo que eu sonhei quando criança não é possível. E esse livro, então, traz de volta essa criatividade. E a criatividade é a forma mais pura da manifestação. A manifestação, ela só acontece quando você cria. E se a gente parar para pensar, tudo foi criado a partir da imaginação. Lá atrás, quando o homem resolveu ir para a Lua, por exemplo, ninguém nunca tinha ido. Mas alguém imaginou isso, alguém sonhou isso. Alguém sonhou o celular que a gente tem hoje. Alguém imaginou isso, alguém sonhou. E aí foi criado. E é assim. As coisas são imaginadas primeiro e depois elas são materializadas. Então a criatividade é o caminho mais direto para ouvir a nossa alma. E esse livro, ele me transformou, resgatando principalmente a parte da escrita como prática espiritual. E não é à toa, né, que eu gosto tanto de exercícios escritos lá no diário de manifestação. São mais de 20 exercícios. Quando eu entrego a leitura de carta, eu coloco reflexões para que as pessoas façam no caderno, né? Escrevam as coisas. Isso ajuda muito. Eu também parei de me julgar tanto e passei a me permitir criar com mais criatividade. Eu abri um espaço interno para canalizar ideias, produtos, cursos com mais alma. E por fim, o último livro é o Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. E esse livro,
ele me conectou com uma alma selvagem que eu tenho, né? Então, esse livro, ele fala sobre contos ancestrais, fala sobre mitos, fala sobre arquétipos, que são assuntos que eu amo, né? Eu amo mitologia grega, por exemplo. Eu amo as histórias ancestrais, né? Eu tô resgatando uma alimentação mais ancestral para mim e para minha família. Eu gosto muito de rituais, né, que traz essa questão da mulher selvagem, da mulher até assim, bruxa, mas num sentido... A palavra bruxa às vezes traz um arquétipo meio sei lá, de coisas ruins, mas é nesse sentido da mulher curandeira. Eu acho que eu gosto mais dessa, né? A mulher curandeira, e que faz os chás e os rituais e usa as ervas. Sei lá, eu tenho alguma coisa assim também. Então eu gosto muito dessa sabedoria instintiva que tá morrendo, né, gente? Tá morrendo cada vez mais. Hoje a gente consome papelão com sal, né? É salgadinho, é isso, é aquilo, é uma comida com 100 mil ingredientes. Eu tava vendo, até achei interessante, a pessoa falou uma coisa que me chamou a atenção. Cara, se o produto tem mais de 5 ingredientes, foge. É mais ou menos isso. Então, é um livro que te atravessa, né? Ele te lembra quem você era antes do medo. Então, é muito interessante. Ela é uma psicanalista que conta histórias, né, cíclicas da natureza dessa mulher selvagem. E então é bem interessante. E esse livro me transformou porque eu voltei a confiar na minha intuição, no meu tempo interno. Aprendi também a aceitar a minha ciclicidade. Eu também comecei a questionar coisas como, aí para as mulheres, né? Você põe o absorvente e vida normal quando você tá menstruada. Peraí, será que eu quero vida normal quando eu tô menstruada? Eu acho que eu quero ficar quietinha tomando meu chá. Então, acho que a vida moderna, o feminismo, trouxeram muitas coisas nesse sentido de, se aperta aí e vai pro trabalho. E eu não quero isso, eu quero ao contrário, eu quero, quando eu tô menstruada eu quero ficar quieta, sabe? Eu quero descansar, eu quero tomar um chá. Então eu também comecei a ficar atenta a essa ciclicidade que nós mulheres temos. E também a observar que nós mulheres não somos homens, nós não tem como falar que a gente vai estar igual todos os dias, porque a gente não vai estar. E aprendi isso, a deixar me envolver mais por esses assuntos. Se você é um homem que está escutando, entenda também, né, que a sua parceira, a sua filha, a sua mãe, são pessoas com ciclos. E que nós estamos cada dia num ciclo, cada dia diferente de um homem que tá todo dia igual. E tá tudo bem. É por isso que somos diferentes, por isso que tem o homem e tem a mulher. Nós não somos iguais. E eu gosto muito de saber disso, entender isso. Bom, esses são os livros que eu recomendo que você leia e que mudaram a forma como eu enxergo a espiritualidade. E eu espero que abra seus olhos também para outras opções, né? Não só aquelas que nós fomos ensinados sempre. Nenhum desses livros fala sobre religião. E eu aqui também nesse podcast não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre espiritualidade. Eu estou falando sobre pensar diferente. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio.